Estamos ao vivo, seja bem-vindo à aula ONA. Vai ser uma aula maravilhosa que com certeza, se você colocar em prática o que esses alunos estão aprendendo, você vai voar como eles estão voando. Galera, estudos mostram, vamos lá, processo de criação e registro. Estudos mostram que pessoas que estão deprimidas, elas entram em um estado e esse estado influencia os sistemas imunológicos dessas pessoas. Ou seja, quando as pessoas estão deprimidas, os sistemas imunológicos acompanham o mesmo comportamento. Assim, as células, os glóbulos brancos, começam a diminuir em nosso sangue. Cris, qual que é a função desses glóbulos brancos? Dessas células brancas? Nos proteger. Proteger o nosso sistema de bactérias, vírus e coisas incomuns que possam deixar a gente de uma forma um pouco cabisbaixas, doente. Ou seja, quando você entra em um estado de preocupação, ansiedade, você fica deprimido ou deprimida, você precisa entender que a fusão, os efeitos colaterais já começam no seu próprio organismo. Caramba, eu vou fazer uma apresentação, fiquei ansiosíssima. Caramba, passei na entrevista, não consigo ir até a empresa. Cadê a Stephanie? Não consegui ir até a empresa. Você entra em um estado de preocupação. Então eu quero que você entenda que os efeitos colaterais desse estado de depressão, ansiedade referente ao autoculpa, se sentir fracassado ou fracassada, começa primeiro internamente. Então você precisa ter uma consciência que esse processo que você entra de autodepreciação, autoculpa, falta de autorresponsabilidade, esse processo de ansiedade começa envenenando primeiro o seu organismo. Então a pergunta que fica é, quando eu entro nesse estado, o que de fato começa a acontecer? E aí você responde, eu começo a envenenar o meu eu. Eu começo a envenenar o meu sistema imunológico. Então vai muito além de não conseguir falar, de não conseguir fazer contato visual, vai muito além de se tremer todo ou se tremer toda falando em público. Levanta a mão aqui, quem sabe eu já vi uma fotografia Killian. Quem sabe o que é? Levanta a mão. É tipo uma fotografia que mostra tipo uns... neon, assim? Quase isso. Fotografia Killian, anota isso. Fotografia Killian, com K, Killian. O que é a fotografia Killian, Cris? A fotografia Killian registra o campo bioelétrico do corpo. Eu vou repetir. A fotografia Killian, literalmente é uma fotografia que registra em tempo real o campo bioelétrico do nosso corpo. Ou seja, tem um sistema elétrico a todo momento vibrando em nosso corpo. E cientistas criaram esse sistema, essa fotografia, que consegue registrar em tempo real essa grande energia, essa bomba de energia. E estudos mostram, olha que louco, estudos mostram que quando a pessoa muda o estado dela, ou o comportamento, você pode influenciar essa energia bioelétrica que está rodando em volta do seu corpo. Ou seja, essa energia tanto pode colocar para cima, tanto como pode colocar para baixo. Então visualizem. Agora que você sabe que você, antes de uma apresentação, de um diálogo, de atender um cliente, você não só fica com suadeira, não só o coração acelera, você está envenenando seu sistema imunológico, você sabe também que você está influenciando o campo elétrico do seu corpo. Então esse estado de nervosismo influencia o seu sistema interno e cabum, a sua energia. E quando você não sente tônus, vontade de viver, força, você está influenciando através do seu estado o modo que o seu corpo se comporta, o modo que o seu corpo energiza o espaço, a fala. Beleza, Cris? Compreendi. Então quando eu estou ansioso, entro nesse estado de depressão, ansiedade, culpa, medo, eu estou influenciando o meu organismo, estou influenciando a minha energia. Cris, e o que é estado? Estados são bolhas de emoções, sentimentos que você está. Para ficar mais claro, me olhem.
Atualmente eu estou no estado da felicidade. Ok. Estou feliz, Tati, estou feliz. Caramba, conquistei algo bem legal. Meu, fiz hoje 20 mil reais em vendas. Ganhei comissão fazendo fotografias em casamento. O noivo gostou tanto das fotos, que ele me deu 10 mil reais a mais. Caramba, imagina, Ale, que incrível. Recebo em nome de Jesus. Então eu estou aqui relaxado. Aí passou 2 dias, meu gato morreu. Eu transito para um outro estado. Que estado é esse? É uma bolha que inclui uma energia relacionada ao sentimento. Então, se eu estou na energia, no estado da tristeza, todos os recursos atrelados à tristeza que está em meu cérebro vai se atrelar, e aí eu entro dentro dessa bolha, e o meu corpo, a minha fala, a minha energia responde a esse estado que eu estou. Então, eu não estou mais no estado da felicidade. Eu acabei de perder um gato, então eu estou no estado da tristeza. E todos os dias, ninguém é perfeito, todos os dias nós estamos transitando entre estados. Então, o que você precisa ter consciência, levar a nível consciente, é que você transita entre estados. E quando você sabe que pode transitar entre estados, surge uma esperança. Porque através de recursos e ferramentas você pode transitar para outros estados. Transitar para um outro estado. E existem 2 formas, anotem isso. Existem 2 formas de transitar para outros estados. E na programação neurolinguística, eles apontam 2 tipos, 2 processos, que um conversa com o outro. Primeira forma de mudar e transitar para um outro estado, através do cognitivo, através do que eu falo, para o meu eu, o que eu penso, o que eu estou sentindo, quais são as representações internas, quais são as imagens que eu estou passando. Por exemplo, meu chefe pediu para eu fazer uma apresentação de resultados na próxima semana. Quais são as imagens que você passa na sua cabeça? As pessoas rindo de você depois que você errou? Eu preciso fazer, a Veri vai fazer uma apresentação na faculdade como ela mencionou. Você sabe que não só terão inúmeros alunos, mas inúmeros professores. Qual imagem você passa na sua cabeça? Você gaguejando, você falhando. E depois que a Veri cria internamente essa imagem, se na cabeça dela essa imagem for muito vivida, ter muita imagem, muita frequência, for muito clara, quanto mais forte internamente é isso, mais influencia o corpo dela. Então, dentro da analogia da nossa amiga Veri, cognitivamente, através do interno, como eu sairia desse estado de preocupação, ansiedade, para mudar o meu estado, para transitar da ansiedade, meu Deus, eu vejo todo mundo rindo, eu vou falhar, e transitar para um estado de confiança. Pensando no processo 1, cognitivo, ela teria que fechar os olhos, trabalhar essa imagem. Trabalhar como, Cris? Existem algumas fragmentações na PNL que é modalidades e submodalidades. Mas eu não vou entrar profundamente nesse contexto. Essa imagem que ela está passando na cabeça, falhando na frente das pessoas, teria um processo para diminuir a força dessa imagem, transitar para um outro estado. Qual seria? Tirar a força dessa imagem. Iluminação. Se ela escuta pessoas rindo dela, teria que diminuir o volume. Tudo isso internamente. Se a imagem na cabeça dela é muito gigante, ela teria que mentalmente visualizar esse filme e diminuir ele. E quanto mais força ela vai tirando dessa imagem, desse processo interno, mais ela vai se afastando desse estado e menos influência essa imagem, essa preocupação tem sobre o corpo dela. Vocês conseguem entender até aqui? Sim. Qual que é o outro passo para mudar de estado? A fisiologia. Então, através da fisiologia, eu consigo transitar para um outro estado. O Tony Robbins, caso vocês não conheçam, anotem esse nome, é muito bom pesquisar. Tem inúmeros livros, palestras, vídeos no YouTube. Tony Robbins diz que o corpo não funciona sem a mente e vice-versa. 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 O corpo não funciona sem a mente e a mente não funciona sem o corpo. E a diferença da fisiologia para o estado interno é que através da fisiologia, Tati, é mais rápido de você transitar para um outro estado.
Eu quero que vocês sejam sinceros. Só vou subir aqui para todo mundo conseguir ver. Vocês já presenciaram, vocês já estiveram nesse lugar de estar brigando com alguém em casa, quebrando o pau, e aí chega uma visita ou alguém que vocês não esperavam, ou até mesmo esperavam. E aí vocês estão aqui. Tati, caramba! Eu te disse que era para lavar a louça! Aí você fala, ai Cris, você não levou o lixo! Meu Deus! Oh my God! Aí bate na porta, André. Fala, oi! Eu abro, vai André! Tati! Oi! Oi, André! Tudo bem? Vocês reconhecem essa cena em algum momento da vida de vocês? Opa! O que mudou primeiro? Foi o estado interno ou o corpo? O corpo. Porque vocês estão em um conflito. E o conflito está interno. Imagina, o André entra, aí você fala, André, senta aqui que nós vamos resolver isso internamente. Mexendo nas submodalidades, mexendo na imagem. Nós vamos ressignificar aqui mentalmente essa discussão, porque a Tati não lavou a louça e eu não levei o lixo. Isso tá uma... André, só espera um momento. Nós não temos esse tempo. É um processo mais demorado. Então, pensando no curto prazo, para você transitar desse estado maluco, blau, você utiliza a sua fisiologia. Como assim, Cris? Antes de uma apresentação, estou nervosíssima. Você não percebe, mas o seu corpo, como o Fê a todo momento fica encostando, vocês ouviram o que eu falei para ele? Talvez você esteja viciado em encostar, porque eu já tinha falado para ele não encostar. E inconscientemente ele encostou. Está viciado em depositar a energia dele para descansar. Você, antes de uma apresentação, você não percebe, mas o seu corpo já tem um formato. Você saiu bem, você disse. Eu me saí bem em uma apresentação, eu consigo ver as melhores. Mas se você focar no seu corpo, você vai ver que é o mesmo corpo de todas as apresentações. O que talvez tenha mudado foi a representação interna. Dá pra sacar? Se você sempre se apresenta, mesmo falando bem, mesmo conseguindo fazer os vídeos, de uma forma inconsciente, fisiologicamente, você até vai bem. Mas se você coloca atenção na sua fisiologia, tudo muda. E aí entra o que nós ensinamos aqui como PDP. Repitam comigo, PDP no 3. 1, 2, 3. PDP. O que significa PDP? Anotem. Posição de poder. Fizeram perguntas na live e eu vou responder daqui a pouco, tá bom? PDP, posição de poder. Como o PDP pode te ajudar na sua comunicação e na vida? O PDP, ele te dá um acesso corporal rápido e instantâneo para você gerar poder e força. E quando você gera uma posição de poder, não tem como. Você pode estar triste, bolado, talvez demore mais para uns, para outros, mas quando você acessa algo... Quer fazer uma pergunta? Só um instante. Quando você acessa algo relacionado a poder, tudo que você sabe, todas as experiências, recursos que você já teve que utilizar mesmo sendo tímido ou tímida, vem na sua cabeça. Vem através de recursos poderosos no seu corpo. Então, se eu estou dessa forma, em uma posição de submissão, me comunicando com a Deb, eu gostaria de saber se você poderia me passar mais daquele conteúdo que você passou na entrevista. Na entrevista não, na... Ai, caramba, esqueci. Ai, Debbie, desculpa. Você fez uma apresentação para líderes, eu achei muito interessante. Você está fazendo algum curso? Você poderia... Eu não consigo fazer contato visual. Eu estou num corpo de submissão. Então, dentro desse estado fisiológico, tudo que eu falar estará relacionado a esses recursos que o meu corpo está respondendo. Consegue entender? Mas se eu mudo para o PDP, vocês podem tentar ser coitadinhos. Tentar falar com timidezinha. Não dá. Não dá. Deb, você poderia me passar recursos daquela palestra que você fez? O PDP vem antes. Fez o PDP, você muda seu estado. Internamente pode ter alguns conflitos. Meu Deus, vai me julgar. Mas se você assume a fisiologia, a mente ou o corpo vai ganhar. E quando você assume o PDP, é mais fácil o PDP ganhar do que a mente. E aí, depois disso, do estado, vem recursos como dicção, técnicas de oratória e técnicas de comunicação. Tudo bem, digam sim? Sim. Faz a pergunta. Eu vim treinando esses dias, né? Aí essa semana isso aconteceu tipo na prática. Tava debatendo, a pessoa tinha muito mais argumentos que eu. Só que tipo assim, a pessoa era meio fechada, só que ela tinha bastante argumento. Na hora que eu percebi, eu uso alguns gatilhos para me lembrar dessa posição de poder.
E na hora que eu me posicionei em questão, não tendo tantos argumentos, mas no momento que eu aumentei o tônus, a voz e tudo, a pessoa, tipo assim, na situação ela percebeu que ela teria que procurar mais fontes do que eu, sendo que ela já tinha mais, por essa questão de se posicionar mais, saca? Ótimo. Todo mundo ouviu isso? Sim. Por que ela achou que precisava de mais recursos e se achou insuficiente? Foi isso que eu disse. Ela estava em um corpo de submissão. Sim. E tudo que você tentar falar, tentar expor, se você estiver nesse estado, nesse corpinho, tudo vai sair relacionado aos recursos que você está ativando. Como que uma pessoa mais inteligente, dentro do assunto, ficou com medo de debater com ele? Os recursos que ela estava no momento atual, do diálogo, estavam correlacionando. E quando você está nesse corpinho, tudo vem relacionado a isso. Eu sou fraco, o outro é melhor que eu não posso me impor. Entende? Mas se ela expande, eu sou poderoso, eu sou poderosa, vamos conversar, até quem sabe menos passa poder. Eu já tive várias situações. Pode falar, dá um Eu exemplo. já fui em vários cursos e, assim, de salões conceituados, assim, e de profissionais bem conceituados, salões conhecidos, e eles tinham mais posturas de se comunicar, de falar, mas na prática de conhecimento eu tinha mais e eu não sabia me posicionar, falar, por conta da timidez. Eu não sabia, eu ficava mais retraída, então eu vi essa diferença. É isso. Entende? Um corpo sem recursos vai conversar com o seu conhecimento e conteúdo. Um corpo com recursos fortalece até o que você não tem. Por que muitas pessoas estão enganando outras na internet, parecendo super experts? Eu via que na prática e assim, a pessoa falando, ela nem tinha conhecimento, mas ela tinha postura. Postura, uma boa vestimenta. Assim, eu mais tímida, eu não passava confiança. E eu fui observando cada vez mais. Isso que eu precisava melhorar. Perfeito. Porque antes de qualquer coisa, isso aqui é uma lei da vida, não é nem comunicação. As pessoas vão comprar você querendo ou não. Cris, mas o mundo é cruel. Eles vão me julgar pelo meu carro? Vão. Eles vão me julgar pela roupa que eu visto? Mas eu sei tanto, eu estudei durante anos. Vão. Porque a gente tem o receio também de soar arrogante. E se você mostra que tem um poder na postura, na fala, na vestimenta, pode parecer para quem está ouvindo que você está sendo arrogante, prepotente de alguma forma. Então tem que ter um equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio, mas você tem que tender mais para a arrogância do que para o coitadismo. Coitado. Uhum. Porque quando você tende mais para a arrogância, você começa a desenvolver um feeling de até que ponto ir. E quando você fica tentando ser equilibrado, você entra num pontinho de, será que eu posso ser? Porque pode perceber, as pessoas que acham você arrogante quando você está em um bom carro, se veste bem, está se empenhando para se desenvolver, elas podem parecer as gostosonas, mas você não. Então, até que ponto isso não é cultural? Até que ponto isso não é um sentimento de inveja? Então, lembrem-se, você tem que focar em se autoafirmar o maior fotógrafo de casamento. Sem medinho se vão achar se você é arrogante ou não. Porque você começa a desenvolver recursos e como todo poder trazem grandes responsabilidades, quem já assistiu o Homem-Aranha levanta a mão? Tio Ben. Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. E aí você começa a administrar esse poder. Mas primeiro você precisa desenvolver ele. Esse é o problema da vida. Passos em ovos para tomar cuidado com... Será que eu vou parecer muito arrogantezinho? Porque entendam uma coisa, isso é da natureza. Eu dei um exemplo na última aula. Macacos, se vocês procurarem vídeos, macacos em tribo, quando um assume o poder, eles sobem, esse macaco sobe em um local alto, abre os braços e estende as mãos. Isso é um PDP. E o que acontece? Se nenhum outro macaco se manifestar, ele assumiu o comando. Podem pesquisar. Mas no meio da tribo, enquanto um assume o poder e o outro macaco não fica dessa forma, se levanta também e abre os braços, o que acontece? Conflito de interesse. Guerra entre líderes para assumir o poder.
E o macaco não gritou, não jogou uma pedra. O que ele precisou mostrar para o outro? Poder. O macaco pega um pedaço de madeira, para no meio de todo mundo, levanta, posição de poder. Busquem vídeos, isso é da natureza. É através da posição de poder que eles impõem quem é que está no controle. E vocês não são mais importantes que macacos? Anotem esse nome. Ô Cris, Por favor. posso contribuir com uma informação? Por favor. De um atendimento que eu fiz, tá? A pessoa, ela tava com um problema relacional com a chefe dela e ela queria que eu desse algum jeito de mudar a chefe dela, né? E eu falei, existem algumas formas. E a forma mais simples é mudar a forma como você vem agindo. Por quê? Ela usou uma palavra que ela se sente agredida. Então, para você entender que alguém é agredido, existe um agressor. Quem é o agressor? É a chefe dela. É uma relação, tudo é uma relação. Se alguém agride, existe um agressor. Então, para não existir um agressor, alguém tem que mudar a forma como que é agredido. Aí eu trouxe uma âncora de recurso, é claro. E aí, no dia seguinte, ela só mudou a posição dela, a chefe dela já não era mais agressor. Porque para existir um agressor, tem que ser alguém que está sendo agredido. Sim. Então, toda informação que as pessoas soltam, eu estou me sentindo coagido, existe alguém que está coagindo você. O que você pode fazer de mudança que não vai alimentar essa pessoa, né? A posição, como você falou, é a forma mais rápida. Então, peraí. Se a pessoa, toda vez que ela está falando comigo, abaixa a cabeça, eu estou alimentando isso. Perfeito. No momento que eu troco a minha postura, a resposta dela tem que ser outra, senão é incongruente. Então ela vai ter que fazer alguma outra coisa, né? E é só um pequeno ajuste, Isso faz assim. parte da natureza e não tem como ser incongruente. Sim. O cérebro buga. Porque fala, ué, eu sempre agi dessa forma, que tem alguma coisa estranha. Então a pessoa tem que fazer outro caminho. Às vezes é abaixar a voz, às vezes é tentar outro Perfeito. argumento. Esse processo às vezes é inconsciente. O Sim. agressor não percebe, mas ele se obriga a mudar. É, sim. Entende? Não tem como. Se outro macaco levantou e abriu os braços, vai ter que responder diferente. Porque quando o macaco está no poder, se ninguém fala, ele vai ficar gritando lá de cima. Opa, se alguém se levantou, ou vou ter que contra-atacar, ou vou ter que dialogar de uma outra forma para entender em que ponto nós podemos chegar. Tudo bem? Posso só falar uma coisinha? Por Eu favor. trabalho numa empresa há anos, aí sou eu e meu irmão. E o meu irmão, ele tem uma postura mais forte. Então todo mundo respeita mais. Aí ele foi num curso. Quando ele chegou no curso, as pessoas acharam que ele que ia dar uma palestra. Olha Ele aí. falou, nossa, eu nem sei o que eu vou falar, mas o pessoal já me viu ali, já acha que eu vou palestrar. Eu falei, tá vendo? É a posição, o jeito que a pessoa se posiciona, que vai puxar o respeito das pessoas. Perfeito. E aí agora eu tô tentando ir para esse lado, né? Conscientemente, né? Conscientemente, é mais dificultoso, mas eu vejo como ele se beneficiou pela posição dele ser mais forte, assim mesmo, com a posição de vencedor, né? E é muito importante isso, é uma coisa que eu admiro e acho legal. Lembra da fotografia Killian? Quando você muda seu estado, agora que você já entenderam o que é estado, se é um estado negativo, a bioeletricidade do seu corpo vai para o fundo do poço. E aí você chega na palestra, a pessoa acha que você está perdida. Como que você entrou? Mas se você coloca um PDP, a bioeletricidade do seu corpo vai expandir. E aí entra no estado de presença. Que presença é essa? Quem é aquela pessoa que sentada está chamando mais atenção que o palestrante? Vibração, alta frequência. O Cris, Separa a pergunta da live pra gente só responder. finalizando a questão que eu acho que é bastante interessante, é uma lei, eu vou falar que é universal. É a lei do caos, né? Toda mudança no ambiente vai desestruturar, vai virar um caos e depois vai ser harmonia. A natureza funciona dessa forma. Então, se é igual aquela velha metáfora, uma borboleta se bater as asas em tal lugar vai formar um tufão. Por quê? Porque tudo está em uma ligação. Então, quando eu mexo na estrutura, vai desencadear o caos para se harmonizar. Quando você muda seu comportamento, você vai destruturar aquela harmonia. Vai se transformar em caos e vai mudar a mudança. Por exemplo, pessoas que têm problema muito de relacionamento. Quando elas conseguem fazer uma mudança e manter essa mudança, o relacionamento tem que ser diferente. Não tem como manter, porque vai desestruturar o relacionamento. Então é uma lei.
No momento que você muda o seu comportamento, o ambiente tem que mudar. A natureza. Né? Ao menos que você volta ao seu comportamento passado. Aí aquilo volta àquela harmonia. Né? Por isso que quando você muda, às vezes você não consegue ficar mais com aquela pessoa. Porque você mudou. Você responde de forma diferente. Aí você fala, o que aconteceu? Eu não consigo mais com aquela pessoa. Não, a forma como você respondia já não está sendo alimentada. Então isso é algo muito interessante, né? Como você muda a sua posição, vai influenciar o meio. Por conta dessa lei. Há quanto tempo você estudou isso? Foi em um livro? Ah, não. Isso é em cursos. Em curso? Mas há quanto tempo? Há uns Você 4 anos acredita que já. tenha acessado? Você acessou essa informação há 4 anos? Mais ou menos? Essa informação do caos, da natureza, Não, do eu comportamento? encontrei isso, a informação de forma verdadeira recentemente no meu trabalho. Legal, mas a teórica, Então, uns 4 anos. isso, de forma eu tive essa informação. Ótimo. Olha que louco. E essa informação que ele acabou de colocar já existe, já foi mencionada há mais de 2000 anos na Bíblia. Sim. Como Salomão diz, a sua língua é o chicote da alma, então guarde ela. Porque ou você vai machucar o outro, ou você vai fazer algo que é inalterável. Como Salomão diz em Provérbios, sabedoria é querer mais sabedoria. Sabedoria é buscar mais sabedoria. Então escute mais, fale menos. E onde que isso entra? Na lei natural. O que ele estava dizendo? Guarda o seu coração. Quando ele fala de coração, não está falando literalmente do coração, está falando da mente. E a mente está relacionada com a alma. O que você anda pensando e como que isso influencia nas minhas ações. Débora, você passa a maioria do seu tempo, depois do trabalho, edificando a sua mente com coisas que vão te levar para onde você quer chegar, ou com séries, é um exemplo, tá? Vídeos de cachorrinho na internet. Tudo isso vai alimentar a mente da Débora. Vai edificar ou não vai edificar. Vai ser útil ou vai ser inútil. E a partir disso, não tem como, é inevitável. Você está alimentando o que o Salomão diz para você cuidar, do seu coração, a mente. E quanto mais você alimenta, combustível vai para o inconsciente. E aí você não sabe. O bonitão e a bonitona começam a agir inconscientemente a partir do que você está consumindo. E aí você chega aqui falando, ai, eu estou tímido, quero melhorar a minha comunicação, mas todos os dias você alimenta o seu corpo, a sua mente, suas emoções com coisas inúteis. Acaba falando mais que a boca. Acaba agindo de uma forma incongruente. E isso influencia a sua comunicação. Tudo bem, mas isso é um outro assunto. Me fala a pergunta da live. Quando você estava dando um exemplo com a Veri, da... Faculdade? Isso, a Adriana perguntou, o lance é diminuir e não tentar mudar o cenário mental? Ao invés de diminuir... Não, ao invés de mudar o cenário mental, eu tenho que diminuir, não mudar. Essa é a pergunta dela. Ótimo, vou responder aqui. Adriana, muito obrigado pela pergunta. Todo mundo escutou a pergunta, entendeu? Sim. Então a questão é, eu estou lá fazendo uma apresentação na faculdade. Estou dentro de um conflito mental gigante. Vão me julgar, eu vou errar. Eu estudei durante horas o conteúdo, eu não sei o que fazer. Isso é o processo mental. O lance é diminuir o processo, Adriana? É impossível diminuir o processo a curto prazo. Você precisa de treino. O que eu disse aqui é que o PDP pode te ajudar a curto prazo. Ou seja, quanto mais recursos no PDP fisiológicos você coloca em ação, caramba, estou com a mente cheia de coisas, eu preciso fazer algo. Se você só for no flow, o que é o flow? Seguir como você está diretamente, com as suas emoções e a mente do jeito que você está pensando. Vai dar ruim. Mas mesmo com a cabeça cheia, que não dá a curto prazo, se você não tem ferramentas específicas ou um mentor, ou alguém para te ajudar, para mudar esse cenário internamente, que são as representações, você ativando o PDP, você vai crescer. E aí, as suas representações internas entrarão em conflito com o seu corpo. Porque se você está muito triste e sorrir, o seu corpo vai falar, ué, você está mandando sinais relacionados à felicidade, porque você está sorrindo mesmo triste. Testem isso quando vocês estiverem tristes. Sorriam. O cérebro entra em conflito, porque você está com uma representação mental. E você não é a representação mental, você está acima da representação mental. Então quando você sorri e manda sinais, como uma fagulha, uma topeira... É engraçado falar da topeira, que eu tenho um conteúdo sobre isso no outro curso.
Você sorri, a topeira entra no seu cérebro, passa o problema, passa a representação e fala, ei, estou sorrindo. E aí você começa a entrar em conflito e é mais fácil a felicidade, esse estado de harmonia ganhar do que a cabeça cheia. Então a resposta é essa, não dá para esvaziar, dá para você administrar. Quanto mais recursos, mais treino, você vai ativando isso em você e diminuindo esse processo antes de uma apresentação. Tá bom? Anotem aí. Depois a gente responde. Herbert Benson. B-E... N de navio, S de sapo, O de ovo, N de navio. Herbert Benson. Isso. B de bola. Dr. Benson. O grande Dr. Benson escreveu muito sobre a relação entre corpo e mente. E ele trouxe inúmeras histórias sobre o voodoo em diferentes partes do mundo. Nessas histórias ele relatava médicos feiticeiros que praticavam uma ação que eles chamavam de apontando o osso, que nada mais é do que uma feitiçaria que ele fazia para um inimigo, e depois que o inimigo soubesse que esse médico fez o apontando o osso para ele, o inimigo sabia que ou ia morrer ou ia adquirir uma doença terrível. Em 1925, o Benson relatou uma história real. No interior da Austrália, existia um homem que descobriu, a partir de uma carta, que um desses médicos feiticeiros fez uma ossada para ele. Ou seja, era chamado de quando o homem descobria que estava sendo ossado. Ou seja, o médico feiticeiro fazia o apontando o osso para você, significava que você tinha entrado em um processo de ossada. Então você descobria, Rô, que estava sendo ossada. Era o fim do mundo. E aí ele relata o que aconteceu com esse homem. O homem recebeu a carta, e isso acontecia muito naquela época. Em 1925 ele escreveu. O homem, ao receber a carta, ele leu que era o fim dele, porque ele tinha acabado de entrar no processo da ossada. E depois que o homem soube desse processo da ossada, ele não conseguia mais dormir. Ele ficava sentado em uma cadeira velha, em uma sala, sem nada. Apenas um sofá velho. Ficava olhando para o relógio, com os olhos esbugalhados, tentava gritar, mas não saía som. O que você conseguia ver da boca dele era apenas espuma. Em pouco tempo ele começava a se tremer e caía no chão. Em menos de 1 hora, desmaiado, o corpo dava mais umas tremidas e Cabum logo estava morto. E dentro dessas inúmeras mortes, o Dr. Benson fez um registro com inúmeros médicos. E o apontamento era que, no modo convencional, não estava acontecendo nada com esse homem. E de fato, o verdadeiro causador, matador, assassino daquele homem era ele mesmo. Porque o processo começava pelo cognitivo. Mente. Caramba, eu fui ossado, minha vida acabou. Começava o quê? O que vocês já aprenderam. As representações internas. Eu vou falhar. Eu não posso errar. Nossa, eu vou lá no cabeleireiro, vão me julgar porque... E se eu falar algo que não tenha coerência? E se em um atendimento eu falar algo que o cliente não goste? E se na minha empresa eu for comparado com o meu irmão e a galera não entender que eu sou a cabeça mestre? Né? Representações internas. Depois que aquele homem entrou em representações internas, o que ele ativou? Vamos ver se vocês entenderam. Ele sentou na cadeira e ele ativou o quê? O corpo. Representação interna. O corpo abatido, com medo, esperando a todo momento o voodoo aparecer. O que aconteceu? Afetou o sistema imunológico. Mudou o estado. O campo bioelétrico caiu. Como que uma pessoa sobrevive, gente? E antes de uma apresentação, de um relacionamento, vocês estão nesse mesmo processo. Mas a diferença é que vocês mesmos estão se ossando, que era o nome do processo do voodoo. Aquele homem recebeu a carta. Vou ter que fazer uma apresentação na minha empresa.
Meu Deus, eu passei na entrevista de emprego. Depois que você sabe que o médico feiticeiro te enviou um voodoo, você começa a trabalhar esse processo da morte. E aí você não percebe essas frases bonitinhas que às vezes a gente até ri. Caramba, eu fiquei 7 dias ansioso para vir para o curso. Caramba, às vezes eu fiquei 3 dias antes da reunião com a minha chefe, que ela me chamou, eu não sabia se eu ia ser mandado embora ou não. Você está... Não, gente, presta atenção, não é a cada dia, a cada segundo se matando. Emocionalmente, imunologicamente e fisiologicamente. Para você sair desse estado, Cris, eu vou curar a ansiedade com essas ferramentas? Não. Mas quanto mais recursos, mais você praticar, mais força você ganha no seu corpo. E aí você começa a transitar conscientemente para outros estados. E você escolhe transitar. Não é momentâneo. Não é porque você ganhou 100 mil de um cliente, aí você ficou feliz. Quando você depende do externo, você está vazia. E aí quando não tem o externo, no primeiro soco, você cai. Você fica triste. Você acha que o mundo acabou por causa de algo externo, mas não acaba. Quando você está cheio de si mesmo. Você consegue estar cheio de si mesmo quando você conscientemente usa ferramentas que Deus te deu. O seu corpo, a sua energia e seus recursos naturais. Tudo bem? Digam sim? Sim. Levanta, Douglas. Vem, Fê. Arrume a roda assim para alguém sair, por favor. Pode deixar as coisas no chão, tá? Fala a pergunta. Fiquem de frente para o outro. Perguntaram, como se sentir confiante numa apresentação quando você é muito mais de observar e não de interagir? Ótimo. Vamos colocar aqui. Primeira coisa, quando você é muito mais de observar e muito... Como que é? E não interagir, ele é mais de observar. Tá, e quando não de você é um grande observador e não é um cara que interage, a primeira coisa que você tem que entender é o mundo vai te excluir em coisas importantes. Porque sem comunicação, você não dá o próximo passo. Não tem como... Esse lance, culturalmente, que foi ensinado, tudo bem você ficar de cantinho, você não falar muito. Em algum momento você vai precisar se comunicar. E não só profissionalmente, às vezes para ajudar alguém que você ama. Que tem muitas pessoas morrendo porque as pessoas não conseguem chegar em casa e escutar de verdade. Olhar nos olhos e perguntar se você está bem. E aí vem com esse papo de eu sou observador. Observador, além de se matar, está matando outras pessoas. Primeiro ponto, você precisa parar de ser só o observador. Não é um problema, mas tem que ter um equilíbrio. E tem que desequilibrar para o comunicativo, o cara que interage. Segunda coisa que ele disse? Confiança, né? Não, ele falou que ele é... Não, como ser confiante, né, na apresentação, se ele é mais de observar e não de interagir. Ótimo. Os maiores introvertidos do mundo. Qual é o nome do cara que criou o Facebook? Mark Zuckerberg. Zuckerberg. Bill Gates. Bilionário. Um dos caras mais introvertidos do mundo. Então o problema não é ser o grande comunicador ou não. A sua personalidade não vai mudar. A questão é que para você entender o primeiro ponto eu preciso ser comunicativo, eu preciso aprender a me expressar mesmo sendo observador. Segundo ponto, você desperta a confiança com 2 pontinhos. O primeiro é dominando um assunto. Não adianta você querer, como a Rô disse, você foi em um evento de cabeleireiro, certo? Eu fui num curso e eu sempre busquei esse conhecimento, mas eu era mais retraída. Mas você já tinha tímida. conhecimento. Tinha conhecimento. Só que eu fui num curso, eu me observei as pessoas que estavam mais de empresas mais conhecidas e que não tinha tanto conhecimento quanto eu, mas tinha posicionamento, postura. E aí eu observei que eu preciso melhorar isso. Ótimo. E eu sempre também fui mais de buscar conhecimento e não passar, não me comunicar Aí, mais. o primeiro ponto que eu citei. Obrigado, Rô. Vamos lá, primeiro ponto, mesmo sendo tímido, observador e coisas do tipo, entender que você precisa e tem uma necessidade no mundo e uma obrigação com pessoas de se comunicar. O segundo, para você ter um estado de confiança. Primeiro, antes de ser, você precisa fingir ser. O que significa? Entra nessa aula que eu disse. Assume um corpo poderoso, uma postura poderosa. Não só em casa, mas antes da apresentação, para você mudar o seu estado antes de abrir a boca para falar. Isso já vai te ajudar. Então, primeiro ponto, se eu domino um assunto, já é um ponto. O segundo é ter consciência do seu corpo. Você ativa uma expressão fisiológica forte de poder, que é o que eu chamo de PDP. Depois que você abrir a boca, tudo que sair da sua boca vai sair com mais confiança e poder, porque esses recursos estão atrelados ao que você acabou de acionar através do seu corpo. Fechou? Vamos lá, por favor.
corpinho cabisbaixo. Eu quero um corpinho meio que abatido, de submissão. Eu quero que você... Eu vou parar, tá? Então vocês vão falando sem pausa. Vai começar com você. Quem era você antes do curso e quem é você agora? Fala alto, Antes era uma sem pessoa... sem olhar pra ele. É que assim é horrível falar. Vamos lá, eu sei. Antes do curso, Um pouco eu mais era uma alto. pessoa que eu estava perdido, não estava encontrando um propósito, e isso acabou afetando na minha comunicação. Parecia que eu estava perdido, caminhando na vida como uma forma. Pausou, obrigado. Vamos lá. Pode continuar na posição. Eu, antes do curso, só escutava as pessoas falar, tinha vergonha de me comunicar. Se tivesse que ter alguma reunião que fosse presencial, eu sempre me esquivava, falava o menos possível. Pausou, obrigado. Ótimo. Agora eu quero a posição do Superman. Uma posição de poder. Perfeito. Pode fazer também. Estufa o peito, respira, leva o ar para a barriga. Agora você vai falar novamente. Quem era você antes e quem era você depois? Quero que você sinta a diferença de falar nesse estado fisiológico, tá bom? Eu antes tinha vergonha de me comunicar, ficava sempre retraído num canto, Sente a diferença, como o seu corpo muda, como tem mais força. procurava me esquivar se tivesse alguma reunião presencial, deixava sempre para amanhã. Ótimo. Obrigado. Fê, tudo de novo. Quem era Antes você do meu antes? curso, eu era uma pessoa que estava perdido, sem propósito. Antes do meu curso é ótimo, Antes né? do meu curso. Antes do meu curso que eu lancei, antes arrasta do pra curso- baixo, quer dizer, Cris, saiba mais. Antes do curso, eu era uma pessoa que estava perdida. E com o curso, com o curso em andamento, eu percebi do meu propósito. E sente o poder, coloca o poder na sua fala, continua. Eu percebi meu propósito. E com isso, eu me senti uma pessoa muito mais íntegra comigo mesmo, fazendo eu ficar mais feliz, mais alegre. Ótimo, obrigado, parabéns. Palmas pra eles. Arrumem a roda, por favor, como microcélulas. De frente, corpinho de submissão, fraco. Quem era você antes do curso, quem é você agora? Antes eu fugia de tudo, porque quando eu ia falar... Um pouco mais alto. Quando eu ia falar, porque falava baixo. Quando eu ia falar, eu travava, me dava branco, eu gaguejava, passava mal, ficava com dor de barriga. E Ótimo, obrigado. Claudião. Antes do curso, eu era uma pessoa bem difícil, para se comunicar perante as pessoas. Baixa mais. Eu me esquivava de audiências, mandava outras pessoas, porque eu tinha medo de Ótimo. gaguejar, de errar. Posição de poder. Mulher Maravilha, Superman. Inspira, estufa o peito. O ar não para no peito, ele passa pelo peito, enche o barrigão e acabou. Quem era você antes e quem é você agora, depois do ONA? Antes do curso, eu era uma pessoa tímida, não conseguia me expressar, eu fugia de reuniões, de audiências, sempre colocava um empecilho, uma dificuldade. E hoje, depois Obrigado. do ONA, Cláudia, eu também, antes do Ana, Coloca mais força, sente o poder, seu corpo Tá. mudou. antes do Ana eu Isso. também fugia e... Para de ficar tentando lembrar o texto, não tem texto, deixa fluir. Aquela necessidade de fugir dessas situações e agora eu sinto uma confiança. Ótimo, obrigado, palmas para eles. Submissão, corpinho fraco, sem consciência, só vivendo. Rô, quem era você antes do ONA e quem é você agora? Eu era uma pessoa bem mais fechada. Certo. Eu não conseguia me expor muito. Esse mesmo corpo. Isso. Eu guardava as coisas pra mim. Eu queria falar mais, expor mais meu trabalho, explicar mais meus... Obrigado. Controla essa ansiedade na perna. Corpo aqui, continua, submissão. Vamos lá, Tati. Eu, antes do curso, eu era insegura e eu achava que passava tudo pela minha cabeça, mas eu não conseguia colocar na prática. Eu achava que estava todo mundo me julgando e ficava muito mais difícil. Obrigado. Vamos lá, Mulher Maravilha. Vamos lá, posição de poder, Mulher Maravilha. Estufa o peito. Pode falar, com você. Antes ou agora?
Antes do curso, e quem é você agora? Antes do curso eu era insegura. Coloca mais força, contato visual. Antes do curso eu era mais Isso. insegura, não tinha coragem de falar muito, eu tinha vontade de fazer algumas coisas e não fazia, por insegurança. E agora, depois do curso, eu me tornei mais forte, acho que eu sou capaz de fazer Você as acha ou tem coisas. certeza? Eu tenho certeza que eu sou capaz de fazer as Ótimo, coisas. obrigado. É Rô, isso. quem era você antes? Antes Quem é do agora? curso, Coloca mais força, Rô. Antes do curso, eu não gostava de me aparecer, nem mostrar meu trabalho, mostrar meu conhecimento. E hoje eu melhorei bastante. Estou em processo, mas melhorei bastante. Consegui fazer algumas postagens diferentes, mostrar um pouco meu conhecimento. E Ótimo, até obrigado. Palmas para elas. Vem, Debbie. Debbie vai primeiro. Vamos lá, corpinho de submissão, fraco, vivendo a vida, sem consciência de recursos. Antes do curso eu era muito insegura, achava que eu não era capaz, que eu estava naquele lugar, não sabia fazendo o quê. E hoje eu me sinto totalmente segura, preparada. Ótimo, obrigado. André, Antes do submissão. curso eu andava pela empresa olhando pra baixo, desse jeito que eu tô. E eu nunca tinha reparado que realmente faz diferença a postura. E depois do curso. Ótimo, obrigado. Mulher Maravilha, Superman. Estufa o peito, respira. Sente a força na sua voz, não pode ser algo mecânico. Só mudei de posição. Não, sente que os recursos mudaram e agora você está acessando um outro estado. É uma transição, foi? Antes do curso eu era totalmente insegura, não sabia por que eu estava onde eu trabalho há 10 anos, achava que eu estava lá porque eu tinha que estar. Hoje eu sei que eu estou lá porque eu mereço estar, eu estudei para estar lá. Então eu tenho uma autoconfiança, eu tenho uma segurança. Quando eu falo com as pessoas, quando eu vou para uma apresentação, eu me coloco totalmente segura daquilo que eu estou falando. Obrigado. daquilo que eu estou fazendo. André, continua na posição. Antes do curso eu era uma pessoa que andava olhando pra baixo e era mais cabisbaixo, não mostrava o verdadeiro eu, ficava muito retraído. Depois do curso eu reparei que eu fazia isso, me auto-sabotava e agora eu tento sempre andar mais ereto, olhando no olho das pessoas, comunicativo. Obrigado, parabéns. Palmas para eles. Quando você vai brigar com alguém, você automaticamente se coloca nessa posição, né? Porque você precisa impor que você está sendo forte. Mas é inconsciente. Agora, se você usar conscientemente, você age de uma forma mais inteligente. Você não vai brigar, não vai agir como uma pessoa ignorante, porque você está acima do poder. É diferente agora, entende? Observa quando você entra em conflito com alguém. O corpo dela fica com informações incongruentes, ela não sabe. A fala às vezes fica muito alta, mas o corpo fraco. Às vezes o corpo muito fraco. Se você observa, você só vai se ajeitar. E aí você vai entrar no processo de escuta. E isso vai ofender a pessoa, ela não vai ter mais argumento, vai tirar a energia dela. Mas se você espelha ela com movimentos incongruentes, a briga só vai aumentar porque são dois ignorantes gritando um com o outro. Até macacos são mais inteligentes. No sentido de se posicionar e mostrar quem está no controle. Sem falar um pio, só com o corpo. Fechou? Parabéns pela observação. Vamos lá, corpinho de submissão. Mi? Antes do curso eu era muito insegura, muito medo de errar, de falhar, de julgamentos, Ótimo. de me expor. E continua? Pode parar, obrigado. Fica na posição de submissão. Foi. Antes do curso eu estudava muito, lia muito, mas tinha dificuldade de expor tal conhecimento quando adquirido. Perfeito. Vamos lá. Mulher Maravilha, Superman, respira, sente que mudou, sente que você está transitando para um outro estado. Vamos lá, Mi. Antes do curso eu tinha muita insegurança da minha fala, do meu corpo, de ser julgada pelos meus pensamentos, pelos meus conhecimentos, de expor o que eu conheço e outra pessoa julgar como errado. Muito obrigado. Breno. Antes do curso eu lia, estudava bastante, mas tinha muita dificuldade em expor todo o Coloca mais conhecimento. força, sente o poder.
E a partir do curso eu aprendi técnicas, estou aprendendo e sei que todo conhecimento que irei adquirir daqui para frente será exposto de forma clara. Muito obrigado, palmas para ele. Vamos lá, posição de submissão. Eu ia falar superpoder. Márcia vai primeiro. Antes do curso, eu sempre desviava o meu olhar. Nunca fazia contato visual com as pessoas. Quando no meu serviço vinham falar comigo, eu só respondia e não queria interagir com ninguém. Sempre me escondendo. Obrigado. Ale? Arrumem a roda, gente. Como organismo, rápido. Antes do curso eu tinha dificuldade de expressar, de falar, muitos pensamentos negativos. Tá parecendo um zumbizão, né? Um zumbi. Aqueles coreanos, já viu os lances coreanos de zumbi? Pode ir. Muita dificuldade de expressão, muitos pensamentos negativos. Ótimo, mudou. Superman, Mulher Maravilha. Estufa, sente que você está conscientemente transitando para um outro estado. Ale, você primeiro. Hoje, depois do curso, eu consigo me expressar. Articula, respira, o que você aprendeu, coloca força. Eu tenho agora, eu consigo ter consciência da minha voz. Eu tenho consciência que eu tenho que enfrentar meus desafios. E eu tenho me posicionado melhor agora diante das situações. Obrigado, parabéns. Antes do curso, eu evitava Nossa, negrona contato poderosa. visual com as pessoas. E no meu serviço eu não gostava de interagir com eles, eu me escondia, na verdade. Agora eu estou mais confiante, eu já converso mais, eu brinco com os meus colegas de serviço e procuro fazer um contato visual. Perfeito, palmas para eles. Já foi, Fagner? Pode vir. Vem, por favor. Submissão. Eu vou primeiro. Antes do curso, eu conseguia me expressar, não conseguia falar alto. Quando me pedia, começava a ter falta de ar, conseguia passar o conteúdo. Eu fazia todo o roteiro, início, meio e fim. Quando começava a falar, só... Ótimo, obrigado. Fagner. Antes do curso, eu não conseguia ter contato visual, era bem mais tímido do que eu sou. Não conversava direito, não permitia que as pessoas se aproximassem de mim por conta da minha timidez. Obrigado. Vamos lá, Mulher Maravilha, Superman, estufa o peito, respira e conscientemente perceba que você está transitando de um estado sem recursos, fraco, para um estado poderoso. Vamos lá, Superman. Mãozinha aqui na cintura. Pode soltar. Antes do curso, eu não conseguia ter contato visual com as pessoas, não conversava, era muito tímido. E depois do curso eu passei a ser mais firme nas minhas palavras e ter mais certeza do que eu falo. Pode ir, Ju. Antes do curso, eu tinha muita falta de ar. Eu ia Ó, falar tá vendo a cabeça dela? Percebe? Ereta, poderosa, estufa o peito. Esteja presente, conscientemente. Vamos lá, começa de novo. Antes do curso, eu tinha falta de ar. Quando eu ia começar uma apresentação, fazia todo o roteiro, o início. Isso, sente a força. Quando ia começar a falar, começava e já ia pro final. Não conseguia passar todo o conteúdo que eu queria. Ótimo, palmas para eles. Bem, Stephanie, já foi? Pode vir. Vamos lá, corpinho de submissão. Fracotes. Vítimas da vida. Vamos lá, quem era você antes e agora no ONA? Antes do curso, eu era uma pessoa muito fechada, não me aproximava de ninguém, não me colocava, não dava opinião de nada. E quando eu tentava me colocar, eu não conseguia pôr pra fora o que eu realmente estava pensando e saía Ótimo, do obrigado. Anderson? Antes do curso, eu sempre fui uma pessoa muito retraída. Me escondia atrás da ideia que era observador só para não falar a minha opinião. Me sentia uma pessoa que não tinha conhecimento, mesmo gostando sempre de buscar o conhecimento, certo? Achava que as outras pessoas eram muito melhores do que eu. Obrigado. Vamos lá, posição de poder, PDP. Acionou o PDP, respirei, conscientemente eu sei que eu transitei para um outro estado. Isso não é mágica, precisa de treino, por isso que vocês vão fazer isso a semana toda, no trabalho, em casa. Mas agora eu preciso que vocês sintam isso conscientemente. Pode ir.
E depois de iniciar esse curso, nesse processo, né, eu consegui expor melhor a minha opinião, saber que sou capaz, me sentir mais empoderado, né, mais seguro, mais confiante, poder olhar para as pessoas e realmente expressar aquilo que eu tenho buscado saber. Tem sido algo excepcional na minha vida, tem me feito sentir uma pessoa muito melhor e mais confiante. Ótimo, obrigado. Agora, depois do curso... Olha pra ele, posição de poder. Eu tenho... Respira, sente isso. Agora, depois do curso, eu tenho tido coragem de me posicionar, colocar minha opinião, respirado para falar, processado as coisas na minha cabeça e me expressar melhor. Ótimo, palmas pra eles. Quem não foi, levanta a mão. Quem não foi? Perfeito. Escrevam no papel e quem trouxe o caderno a palavra para resumir o dia de hoje. Rápido. Como foi o encontro de hoje? O que eu senti? Eu vou resumir esse processo de 3 horinhas em uma palavra. E que palavra é essa? Anotem. Vamos finalizar a live. Para você que assistiu até aqui, muito obrigado. Não esqueça que você é incrível e até mais.